Problema 10. Dois tanques cilíndricos abertos à atmosfera com diâmetro D1 e D2. Então, tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo. Eles estão conectados com uma tubulação com diâmetro D3. Então, aqui tá o D3, a tubulação que conecta os dois. Assuma que a vazão através da tubulação que conecta os dois tanques tem a velocidade média dada por UMCH05. Então, aqui passa um M.3 e a velocidade média que representa essa vazão é dada por uma constante que multiplica H elevado a meio, onde o H é dado por H1 menos H2, ou seja, H1 é a altura desse lado do tanque, H2 é desse lado, um menos o outro, é o que ele chama de H. O que ele quer é, assuma que a massa específica da água é ρ, constante, encontra expressões para o nível da água nos tanques H1 e H2 em função do tempo. Uma equação para H1, uma equação para H2 em função de T. Considere que os tanques começam ou partem com o nível inicial de H01 e H02, ou seja, esse cara aqui quando T é 0, ele tem H10 e esse aqui tem H20. Beleza. Ele pergunta depois qual é a situação em regime permanente. Então vamos achar o equacionamento para esse cara aí. Vou fechar o volume de controle primeiro nesse cara aqui. Ele não é regime permanente, né? Na verdade, à medida que essa água aqui vai descendo, essa aqui vai subindo. Essa é a ideia. Regime permanente, os dois vão estar na mesma altura. Mas ele quer a equação ao longo do tempo. Então vamos lá. Se eu faço esse volume de controle, eu tenho M ponto que sai, M.3, é igual D, dt, de ρ, área 3, área 2, né? Desculpa, área 1. Área 1, que seria desse D aqui, e H1, beleza. Daqui o ρ sai para fora, o A sai para fora. Daqui eu consigo dizer que menos M3, que é velocidade média 3, que multiplica o ρ, que multiplica A3, é igual ρ, que multiplica A1, dH1, dt. Tirou ρ. Então, aqui eu consigo dizer, troca esse velocidade média aqui pela equação dela. Isso aqui dá menos C, uma constante, que multiplica H elevado a 0,5, A3 é igual a 1, dH1, dt. Nota que esse cara é dH1 e esse cara é dH, são diferentes. Segura essa equação. Aqui eu não consigo fazer muita coisa porque eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho três variáveis, H1, T, de tempo e H. Tá? Então, mesmo que eu trocasse esse cara aqui para H1 menos H2, aí eu não consigo integrar porque daí eu tenho H1, tenho tempo, legal, mas eu tenho H2. Né? Eu preciso deixar todo mundo em função de H1 ou todo mundo em função de H2 para poder integrar esse negócio. Então, vou olhar o outro lado. O segundo volume de controle. Nesse segundo, aí eu tenho M3 que entra, que é igual, que vai dar ρ também, aí A2, dH2, dt, né? O M3 é o M, ρ, A3, então ele dá CH05, A3, que multiplica ρ. Isso aí. O ρ some. Novamente, agora eu tenho uma equação de dH2 dt por H. A mesma coisa. Esse cara aqui depende de H1 e H2. Então, ou eu tenho que eliminar ou H1 ou H2 nesse negócio aí. Legal. Vamos lá. Eu tenho a equação de H, que ela é H1 menos H2. Então, dH, dt, né? É igual dH1 dt menos dH2 dt. Beleza, segura esse carinha aí também. Outra coisa que é igual, se você for ver esse lado aqui, ó, CH05A3, CH05A3, só tem um menos aqui, então eu consigo igualar esse lado com esse lado. Pegando dessa daqui e dessa daqui, eu consigo dizer assim, beleza, ó. Menos A1 dH1 dt, por causa desse menos aqui, é igual a A2 dH2 dt. Então, nisso aqui eu sei dizer que dH2 sobre dt é igual menos A1 sobre A2 dH1.
Também não avançou muito, mas segura essa ideia aqui, tá? Nota que eu já poderia, se eu quisesse trocar, eu posso carregar isso aqui lá para baixo, ó. E já deixar o H em função de, o DH em função de um dos H's só, tá? Já poderia fazer isso aí se eu quisesse. Mas vamos tentar achar uma equação para integrar. Eu vou isolar o H2 em função do H1 e vou jogar aqui como eu falei. Então, o nosso DH, dt, ele é DH1 dt menos com menos mais, né? Mais menos A1, A2, DH1, dt. Aí eu consegui fazer sumir H2 nessa variável aqui, né? Nessa equaçãozinha. Então, eu tenho que DH dt é igual DH1 dt 1 mais A1, A2. Beleza. Isso é DH dt. Agora vamos ver o que eu consigo integrar nesse negócio aqui. Nota aqui que eu tenho DH1 em função de DH dt em função de DH1 dt. Eu vou agora, na verdade, voltar para uma dessas equações que tinha a derivada, ou essa, ou ou essa. Eu vou voltar para essa porque eu quero deixar todo mundo em função de DH1. Então puxa essa equação de volta. E eu tenho que ou essa, né? Que é a mesma coisa. Isso aqui. Menos C H05 A3 igual H1 DH1 dt. Beleza. Posso partir daqui. Daí eu vou tentar isolar alguma coisa para integrar nesse negócio aqui. DH1, deixa o DH1, passa o H sobre 0,5 para cá. Esse negativo, ele fica de um dos dois lados aqui. Vou deixar do outro lado. Vamos ver o que mais. Vou deixar o DH aqui. Isso aqui é igual. Menos A3 dividido por A1, que multiplica o C dt. Se eu não esqueci ninguém, é isso aí. Isso aí. Esse cara ainda não consigo integrar, porque eu tenho T, tenho H e tenho DH1. Mas se eu conseguir trocar esse H1, DH1 para DH, eu consigo integrar. Ou vice-versa, né? Então, aqui eu isolei nesse cara aqui, DH em função de DH1. Se eu isolar o DH1 em função do DH, o DH1dt, né? Tanto faz. Isso vai dar DH dt, que divide por esse número aqui, né? Então, isso aí. E aí, eu substituo o DH dt nessa equação aqui. Então, DH1 dt, que multiplica 1H05, é igual a menos A3 A1C. Esse cara a gente troca por isso daqui. Então, isso aqui é DH dt. Aí, esse termo que está dividindo aqui, eu vou passar para o outro lado já multiplicando, para não atrapalhar. 1 sobre H05 igual menos A3 sobre A1, que multiplica 1 mais A1 sobre A2C. Nota que isso aqui eu consigo integrar. Então, esse cara aí agora eu vou poder integrar. Isola DH, H05, que é igual a menos A3, A1, 1 mais A1, A2C, dt. Isso eu consigo integrar, porque eu tenho dt de variável e h. Então, integro esse. Tem outras formas de resolver esse exercício, né? Esse entre 0 e t, e esse entre h0 e h. Onde h0 para mim é o h01, ou h10, sei lá como é que é. h10 menos h20.
Essa integração aqui, ela fica... Vamos lá. Isso aqui é h a 0,5 é igual a h na meio, h na menos meio, né? Então, essa integral vai ficar para nós h na meio menos h0 na meio, que divide por meio, que é igual a essa galera toda aqui que multiplica t. Que é igual, então, a menos a3, a1, 1 mais a1, a2, c, multiplica t. Aqui o exercício, a partir daqui é só manipulação matemática, tá? Aqui eu tenho uma equação de h em função do tempo. Mas ele quer uma equação de h1 e h2 em função de tempo. São duas equaçõezinhas. Então agora eu tenho que dar um jeito de transformar essa cara aqui e voltar, sair desse h para o h1 e h2. E aí é manipulação matemática para fazer. Então, até aqui seria a equação do h em função do h0, daria para trabalhar assim, sendo que h é h1 menos h2. Ou, a partir daqui agora a gente vai abrindo todo mundo. Então, a manipulação matemática seria... Passei esse cara pro outro lado. Agora, esse daqui é H1 menos H2. Esse aqui é H1 zero menos H2 zero. Antes de trocar, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Então, esse cara vai ao quadrado e esse aqui vai ao quadrado. O primeiro ali fica, então, H, só direto, né? Esse outro aqui são dois termos, né? É isso daqui, tudo, esse aqui. Então, dá esse que multiplica esse, mais esse que se automultiplica e esse que multiplica esse, né? Então, esse lado ali dá H0, beleza, menos duas vezes esse vezes tudo isso, H0, 2, que multiplica A3, A1, 1 mais A1, A2, C, T, mais essa galera inteira que se automultiplica aqui, né? Isso aí. Nota que eu eliminei o negativo desse lado aqui porque ele dá o quadrado, né? Isso é H em função de H0. Aqui agora eu posso trocar o H01 e H02. Então, aqui eu troco por H1, H2, H01, H02. Então, vai ficar H1 menos H2 é igual H10 menos H20 menos 2, que multiplica H10 menos H20 na meio, que multiplica todo esse resto aqui. Então, aqui só para facilitar, eu vou chamar isso daqui de B e isso daqui de C já foi, né? D já foi de X. Vamos lá. Vou ter que ficar copiando todo mundo. Então, esse aqui multiplica B mais X. Beleza. Aqui tu tem uma equação que liga H1 com H2, H01 e H02. Tecnicamente não tem nada de errado com essa equação. Aqui tá certo essa equação e tá certo essa equação aqui. Só que essa aqui é H em função de H0, essa aqui é H1, H2 em função de H01 e H02. O exercício ele quer uma para H01 e outra para H02. Então, a partir daqui, daí vem manipulação matemática, tá? Se tu chegou até aqui, o exercício, tecnicamente, matematicamente, se tu botasse os valores, daria certo. Se tu chegou até aqui, matematicamente, daria certo já, tá? Se tu botasse os valores certos de H e H0. Mas para chegar na resposta que o material mostra, aí tu tem que isolar as equações. Então, vamos lá. Como é que eu isolei aqui? Tem jeitos de fazer, tá? Mas eu isolei da seguinte forma. Eu peguei essa equação, cadê? Aqui, do H01, do H1 com H2, integrei ela e depois eu avancei. Então, vou copiar ela ali.
dH2 dt é igual menos H1, menos A1 A2 dH1 dt. Deixa eu ver se peguei certo. Aqui tava faltando dt, né? Sumiu. Beleza. Aí eu integrei esse cara primeiro. Então eu integrei esse aqui, o H2, eu integro entre H2 0 e H2, e esse aqui eu integro entre H1 0 e H1. O dt não precisa, né? Então, essa equaçãozinha, ela diz pra mim o seguinte, que isso aqui dá H2 menos H02, que é esse lado aqui, é igual a menos A1 sobre A2, H1 menos H01. Na verdade, é H10, H12, né? Aqui. Beleza. Aí, nota que agora eu posso isolar o H02, H01, sei lá o que, e jogar lá em cima. Então, para pegar de H1 com H01, eu igualei, eu fiz aqui, eu fiz H2, juntei esse H2 com esse H20, e aí eu troquei por isso daqui. Então, pega aquela equaçãozinha lá de cima, passa os H2 para esse lado aqui, vai ficar então a menos H2 menos H20 igual H10 menos H1 menos 2 H10 H20 meio B mais X. Isso daqui eu troco por isso aqui. Então, dá menos com menos, dá mais, né? Mais A1, A2, H1 menos H10. O material, esse cara aqui, se você for ver o material, chama ele de H0, tá? Então, por isso que eu não substituí esse H20 aqui. Eu tô tentando chegar na resposta do material em si. Como eu falei, o exercício aqui já acabou, né? Mas a resposta do material, ele mantém esse H0 aqui. Então, eu vou começar a trocar esse H0, H10, H20 como H0 mesmo, para ele ficar só igual ao material. A partir daqui é só isolar, gente. Isolar e fazer manipulação matemática. Então, fazendo manipulação matemática aqui, tu vai chegar na equaçãozinha do livro, né? A gente só isola o H1 desse lado aqui. O H10 deixa do outro lado. Na hora que eu passar esse cara aqui dividindo, e eu abrir o B e o X aqui, né? B e X. Ele vai sobrar para nós o que tá no material. Então, daqui você vai chegar em H1, H10 menos C A3A1 H0 na meio T mais C 4 A3 A1 A2 A1 A2 T quadrado. E aí, se tu faz o contrário com H, isola o outro agora no H2, H02, você vai chegar na segunda equação. Essa é a questão 10. Só um detalhe, eu esqueci de puxar um meio que estava lá, então esse meio aqui eu comi ele no meio do caminho. Esse meio ele multiplica aqui, então tu vai ter menos meio. Aqui tu vai ter, esse primeiro termo aqui é menos, tem um 2 aqui embaixo. Então, quando você multiplica o B aqui, o B tem esse 2 ali. E esse aqui fica 1/4. É isso aí. Tinha esquecido aquele 2 lá no meio do caminho. Que era esse meio aqui, que ele sai multiplicando do outro lado. E aí dá tudo certinho. E fechou. Problema 11 da apostila.
Então agora nós temos um tanque pressurizado com diâmetro D1, esse lado aqui, que é conectado a um segundo tanque com diâmetro D2, esse cara aqui, que é aberto para a atmosfera, aqui. As vazões volumétricas dos tanques 1 e 2 é Q3 e do tanque 2 para o ambiente é Q4, ou seja, aqui passa Q3 e aqui sai Q4, onde elas são volumétricas. A equação de Q3 e Q4 é dada, Q3 é uma constante C1, P1 menos P2 sobre ρ elevado a meio, onde P1 é a pressão aqui embaixo do fluido e P2 é a pressão aqui embaixo do fluido. E a Q4 é uma constante C2, gravidade H2 elevado a meio. H2 é a altura aqui da água no segundo tanque, H1 é a altura da água no primeiro tanque. P1 e P2 são as pressões estáticas no fundo dos tanques. Determine a pressão PA no tanque 1, que deve ser variada com o tempo para manter a velocidade de saída UM4 constante. Ou seja, encontre PA em função do tempo, de forma que esse cara, a velocidade média na saída, seja constante. Considere que os tanques partem com o nível inicial de água H01 e H02. Então, vamos lá. Então, esse aqui é uma variação do 10. O 10 tinha dois tanques assim, mas eles eram... passava água de um lado para o outro, não saía. Aqui ele tem uma saída extra. Então, vamos lá. Primeira coisa nesse exercício, o que ele quer, entendeu o que ele quer, né? Ele quer uma equação para a pressão PA, que é o ar que está aqui em cima nesse tanque 1. Ele tem ar e tem água, seria só do ar. Em função do tempo, para que a velocidade média na saída, em 4, seja mantida constante. Essa é a ideia. Então, primeiro eu vou ver o que eu quero dizer com essa velocidade média mantida constante. A gente tem que Q4 aqui na saída, ele é essa equação. Então, o Q4 é metro cúbico por segundo. E ele está dado por uma constante que multiplica GH2 elevado a meio. O M.4 na saída, ele é o Q4 que multiplica o ρ da água que está saindo. Então, ele vai dar esse ρ que multiplica essa quadrada inteira. E ele também é o ρ, velocidade média na saída 4, área de saída, que eu vou chamar de A4. Nota que tirando os ρs, eu tenho que velocidade média é igual a Q4 sobre A4. Então, o M4 é igual a Q4 sobre A4, que é igual C2 GH2 na meio sobre A4. Beleza? Então, se a gente for ver, o único jeito de eu manter o M4 constante é se nenhuma variável aqui mudar, ou seja, o C2 é uma constante, não varia, o A4 é uma constante, não varia, o G é uma constante, a única variável é o H2. Então, eu sou obrigada a manter o H2 constante se eu quero que a velocidade média seja constante. Isso quer dizer que o H2, ele na verdade, ele é igual sempre a H20 e ele não varia. Beleza. Esse que era o detalhe da questão, você entender isso aqui para poder continuar para frente. Porque da partir daí é matemática. Então eu vou aplicar o volume de controle primeiro nesse nosso primeiro cara aqui, na água aqui. Aí nós temos M que entra, ninguém. M que sai. Sai o menos M.3, que é o que passa aqui, né? Igual o área 1 dH1 sobre dt. Beleza, essa é a primeira equação. Segura lá aí. Agora eu posso aplicar o segundo volume de controle. Vamos lá, aplicar aqui. Vamos ver se essa aqui me ajuda. Quem entra, o M3 agora entra. M3 entra, M sai, né? E a variação da água, nota que meu volume de controle ele tá fechado na água, né?
é agora o Rho, o A2, DH2, DT. Porém, eu acabei de falar que o H2 é constante. Então, esse H2 não mexe, porque o exercício pede assim. Ele pede para o M4 ficar constante. Então, beleza. Então, M3 é igual a M4. Ok. M3 igual a M4, que nós temos aqui, beleza. Esse aqui é Q3, que multiplica Rho, menos Q4, que multiplica Rho, igual a 0. Ok. Segura essa ideia aqui, porque nota que daqui, nenhum deles aparece PA. O Q3 é isso aqui, o Q4 é isso aqui. Então, não tem PA aqui. Eu tô procurando PA. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou partir dessa equaçãozinha aqui e vou integrar para achar H1 em função de H01. Então, integrando ela, nós temos ali, isso aqui vai dar menos. O Q3 é C1, P1 menos P2 sobre Rho, elevado a meio, que multiplica Rho, que é igual a Rho A1 TH1 DT. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. P1 e P2, eles não são iguais, porque apesar deles estarem na mesma altura horizontal, eu tenho fluido passando de cá para cá. Eles só seriam iguais se o fluido está parado, aí P1 seria igual a P2, ou se isso aqui fosse um escoamento invícido, sem viscosidade, que não é o caso. Então, ele tem diferença de pressão entre P1 e P2. Então, eu não posso simplesmente fazer que os dois são iguais. Porém, eles são o valor do peso em cima deles. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Tudo certo com essa equação, mas no momento eu quero integrar o DH1. Eu tenho o DH1 como variável, DT, P1 e P2. Tá? Ainda não isolei P1 e P2. Então, eu vou pegar e vou combinar essa equação aqui, que eu vou chamar de 1, com essa daqui, que eu vou chamar de 2. Então, nota que como aqui eu tenho M3, eu posso substituir por isso aqui. Então, quando eu faço isso, nós temos que ali, isso vai dar menos Rho A1 DH1 DT, beleza? Que é isso aqui, que é menos M, igual a M4. M4 é Q4. Q4 vezes Rho. Então, eu só passei esse Q4 para lá, né? Aqui, né? Q4 vezes Rho, Q3 vezes Rho, mas o Q3 também é igual a Rho A1 DH1 DT. Não preciso dos Rhos. Isso aqui quer dizer para mim, então, que DH1 DT é igual a Q4, que é uma equação mais fácil de integrar, né? Isso aqui é o Q4, que divide por A1 negativo. Isso aí, se eu não errei em lugar nenhum. Esse cara aqui, nota que ela é mais fácil de integrar do que a anterior. Aqui eu tenho DH1 como variável, DT, e o H2, ele é fixo, H02, porque ele é constante, então ele não é mais uma variável. Então, todo o resto dessa equação aqui é constante. É mais fácil de integrar do que essa daqui. Essa daqui, P1 e P2, eu ainda não tenho os valores. Ela é mais chata de integrar. Então, eu vou integrar esse cara aqui. E daqui eu vou achar H em função de H01 em função do tempo. Então, vamos lá. Eu integro dos dois lados. O dt passa para cá, né? Entre 0 e t. E entre H01 e H1. Isso aí vai dar, desse lado aqui ele dá H1 menos H01. Do outro lado ele dá menos C2A1 GH02 na meio T. Então, esse é H em função de H01 da temperatura. Nota que é o primeiro ponto da resposta dele ali, mas não é isso que ele quer. Mas aqui eu já isolei o H em função só do tempo, temperatura não, né? Do tempo e do H01. Beleza, tá? Agora o que eu tô procurando é o PA. Então, onde que aparece o PA nesse cara aqui? Ele aparece aqui no P1. Então, agora eu passo por essa equação
Em vez de integrar ela em função de H01, eu na verdade substituo por esse cara aqui. Então, voltando lá. Quem é P1, tá? P1, manometria, ele é a pressão em cima dele, PA, mais a coluna de água em cima dele. Então, é PA mais Rho da água, G, H1. Esse aqui é o nosso P1. Quem é P2? Mesma coisa do outro lado. É a pressão aqui, que é o PATM, mais Rho G, H2. E P2 e P1 são diferentes, porque tem movimento. Ele não está parado o fluido. Legal. Então, isso daqui é P1 menos P2. Agora a gente pega aquela equação e substitui. Então, esse é menos C1. P1, PA mais Rho G, H1. Menos P2, menos PATM, menos Rho G, H2. Tudo isso dividido por Rho, que é aqui, né? Que multiplica a Rho, que é igual a Rho A1 DH1 DT. Aqui, se eu conseguir isolar o meu PA em função do resto e aparecer o tempo, tá resolvido o meu problema. O tempo aparece aqui, ó. Eu não preciso integrar tudo de novo, porque na verdade eu tenho o DH1 DT daqui, dessa equaçãozinha. Então eu posso só puxar ele ali. Então, DH1 DT, né, eu posso colocar aqui direto. Apesar de eu ter integração, eu vou usar ela depois. O DH1 DT tinha lá em cima, aqui. É menos C2A1 GH02. Nota que eu já estou usando H02, porque ele está fixo, 0,5. Substituo. E aí a gente vai isolar o PA aqui. Então vamos lá. Nota que ele vai ter negativo dos dois lados. E aí vamos passando para frente. Menos C1. Vou puxar esse Rho para dentro? Não, deixa ele lá fora, né? PA menos PATM sobre Rho. Juntei essa parcela aqui com essa parcela. Mais. Eu vou deixar aqui o Rho GH1 positivo menos Rho GH02. Já troquei esse cara para H02 porque ele é fixo. Que divide por Rho. Beleza, se eu não errei ninguém aqui no meio do caminho. Que multiplica pelo Rho. Esse Rho, depois eu cancelo com esse outro aqui. Porque aqui a gente tem Rho A1, que multiplica menos C1 A1 GH02 0,5. Então, esse menos com esse menos, os dois viram mais. Esse A1 corta com esse e esse Rho corta com esse. Beleza. Agora, nota que eu tenho uma equação de PA em função de uma constante, o Rho é constante, o PATM é constante, o G-Rho é constante, mas o H1 não é constante, e o H2 é constante, e esse é constante. Então, a única coisa não constante aqui é o H1. Só que nota como eu tenho essa equação aqui de cima, eu posso isolar o H1 em função do tempo, não preciso fazer nenhuma integração, e coloco ali. Então, eu isolo o H1 aqui, ok, o H1, ele é H01 menos C2A1 GH02 na meio tempo. E isso eu ponho aqui. E aí eu isolo. E aí fechou nosso exercício. Então vamos lá. Só um detalhe, aqui é C2, né? Não é C1. É C2A2G. Né, aqui, ó. C2, C2. Então, vamos isolar. Vou fazer que nem o material ali, ele isolou esse termo aqui. Então, PA menos PATM sobre Rho. Nota que eu tenho que passar esse C1 dividido do outro lado. Então, isso aqui vai ser igual C2 sobre C1
G, H02 nasce 0,5 e eu tenho certeza que esqueci um 0,5 em algum lugar aqui. Sim, o Q3 é elevado a 0,5. Então, essa galera toda aqui dentro é elevada a 0,5. Aqui também, elevado a 0,5. Eu tinha, sem querer, comido eles fora. É isso aí, ó. Esse 0,5 aqui que eu esqueci de carregar. Beleza, agora sim. Então, isso aqui tá elevado a 0,5. O C1 não, né? Então, o C1 passou dividindo. Beleza. Na verdade, cancela isso. É mais fácil eu primeiro elevar ao quadrado tudo, né? Como tem esse 0,5 que eu tinha ignorado, eu vou elevar esse lado aqui ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado. Vai ficar mais fácil. Então, isso aqui dá C1 ao quadrado. Aí sim soma esse 0,5. PA menos PATM sobre Rho. Mais Rho G, que multiplica H1 menos H02 sobre Rho. Esse 0,5 foi elevado ao quadrado, igual C2 elevado ao quadrado, GH02 elevado ao quadrado. Beleza, agora é mais fácil. Beleza? Isso aqui, com o C1 passado ao quadrado. E agora eu passo essa parte aqui, passo pro outro lado, né? Menos Rho G, vou deixar o Rho aqui, depois a gente corta. H1 menos H02. Se eu não esqueci nada no meio do caminho. Isso daí. E agora, esse H1 eu substituo por esse negócio aqui. Esse Rho some. Eu vou passar esse... Depois eu passo o G dividindo ali. G. Aí nós temos H1. H01 menos C2 A1. G, H02 na meio, que multiplica T. Menos H02. E agora é só rearranjar. Eu vou dividir por G, todo mundo, então divide aqui por G, divide aqui por G, divide aqui por G. Sumiu, né? Se eu não cancelei nada no meio do caminho, isso aqui fica PA menos PATM sobre Rho G, que é igual C2, C1 elevado ao quadrado, H02 menos H01 daqui, menos H02 daqui, menos com menos aqui dá mais C2 A1 G H02 elevado a meio T. E essa é a resposta. Então, nota que esse também é mais um exercício complicadinho, onde você tinha que se tocar que o H2 ficava fixo, porque o enunciado fala para deixar fixo. É isso aí.